Então vamos lá começar o conteúdo, a entrega do conteúdo de hoje. Hoje a gente vai falar mais sobre deixando ir para crescer, o poder da não resistência, né? O quanto é importante a gente não resistir durante essa experiência. Então vou trazer um breve resumo do que, né, dos tópicos que nós vamos falar hoje aqui durante a jornada. Por que que nós resistimos? É importante entender, né, o porquê que eu faço, por que que eu entro nesse processo da resistência. Se o segredo é não resistir, por que que eu resisto, né? O preço que pagamos pela resistência. Então, vamos comentar um pouquinho sobre os desafios que a gente acaba enfrentando quando não vai para esse lugar, né, do soltar, do desapegar, né, e se mantém nesse lugar de ficar segurando, resistindo. A centelha divina não consegue atuar na resistência. Então, entendendo um pouquinho mais dessa conexão com essa fonte que nos torna co-criadores, manifestadores da realidade, e como ela perde poder, ela perde potência quando nós não soltamos. O poder da não resistência, vamos entender o porquê que a gente deve, né, ir nesse lugar de não resistir, e fechando com o desafio de soltar. A gente vai ver o caminho que precisa para soltar e por que que ele é, né, ele acaba sendo desafiador para nossa mente, principalmente, tá? Então vamos lá. Por que resistimos? Então aqui é um ponto importante de compreender, né? Existem configurações que são mais fortes que a nossa, né? Que nós e que está enraizada. O que que acontece? Nós viemos de outras configurações. O nosso mecanismo, né, para quem está comigo aqui há mais tempo, sabe que eu considero a mente humana um programa, né, um sistema, e ele está todo configurado. E a gente tem uma parte da configuração que ela é feita na nossa existência, mas ela tem muita desse robô, dessa máquina humana que a gente recebeu, esse tubinho de carne que a gente recebeu aqui de herança, né, dos nossos ancestrais para viver a experiência tem muita configuração que não é nossa, na verdade, né? Que ela vibra no nosso ser, ela influencia o nosso ser, mas ela não é nossa. Foram experiências passadas que escolheram ir para esse lugar da resistência. Só que elas registraram essa escolha nesse DNA. Então, esse DNA que nós hoje, né, habitamos, que nós utilizamos para viver a experiência terrena, ele tem essa informação, né, muito forte e enraizada da resistência. E um outro ponto também, que além do DNA, nós temos um processo que é muito comum, que nós imitamos os programas que estão ao nosso redor. Então, se a vovó, se a bisavó, né, se a vovó e a mamãe sofrem em relação a alguma situação, eu naturalmente vou sofrer sem me questionar, porque foi me ensinado que esse é o caminho. Então, vamos dizer, a mamãe ficou sem dinheiro e ela sofre. Toda vez que ela fica sem dinheiro, ela sofre. O que que acontece com o meu sistema? Ele vai sofrer também. Mas se você perguntar a fundo por que que ele está sofrendo, você não vai nem entender por que que ele está sofrendo, mas ele está sofrendo porque ele viu alguém sofrer e ele entendeu que esse é o caminho. Eu costumo trazer uma analogia que eu gosto bastante, que é: se a mamãe corre da barata, eu corro também. Mas o que que a barata vai fazer? Eu não sei, mas se a mamãe está correndo, deve ser alguma coisa que eu devo correr também. Então, muitos dos comportamentos que nós temos, em especial esses da resistência, eles são apenas imitações dos programas que vieram antes, que também não sabiam por que estavam resistindo. Então a gente acaba reproduzindo um padrão que não nos favorece, um padrão, né, que acaba, de certa forma, impedindo o fluxo da vida, impedindo o fluir da vida, como impediu o fluir da vida dos seres que vieram antes de nós. Aí a gente vê os antepassados, desculpa o palavreado, mas tudo lascado, e a gente vai e faz o programa rodar na mesma direção, né? Vamos dizer assim. O que torna realmente a nossa existência, faz a gente fazer, muitas vezes, perder não fazer valer a pena a nossa existência, porque a gente não veio para imitar, a gente veio para superar, a gente veio, não porque somos melhores que os ancestrais, porque nós somos a versão melhorada deles. Quando nós não melhoramos a programação e a gente mantém a mesma programação, a gente não está honrando ele como a própria mente às vezes convence, né? Não, vou fazer como a mamãe, vou fazer como o papai, como os avós, porque assim eu vou honrá-los. A honra não é imitá-los, a honra é quebrar os padrões que impediram eles de fluírem. Né? Então, se eu não assumo essa responsabilidade de quebrar esse padrão e fico imitando eles, eu acabo chegando no mesmo lugar e acabo, de certa forma, trazendo para o meu ser
os mesmos resultados, tanto nos relacionamentos, como na vida profissional, como na vida financeira, né? Porque eu estou agindo como eles agiam. E como que eles agiam? Resistindo. O que que é a resistência, na verdade? É o sofrimento. É a falta de aceitação. Eu não aceito, né? Eu resisto. Eu quero que seja diferente. Eu quero, né? Então essa resistência é a resistência da aceitação, né? De que tudo que está acontecendo é para o meu melhor. Então eu não confio, eu não consigo, né? Eu fico resistindo, vamos dizer assim. Eu fico tentando trazer fazendo esses movimentos de resistência. E essa resistência ela é muito mais interna do que externa, tá, pessoal? É importante entender isso. É uma resistência porque, como o fluxo da vida, né, é tudo energia, nós precisamos de soltar internamente para as coisas soltarem externamente. Quando eu falo da resistência, é esse lugar onde, imagina que você está caminhando e qualquer coisa que aconteça, ai meu Deus, ai que medo, ai se não der certo, ai se acontecer isso, ai se acontecer isso, esse lugar é um lugar de resistência, é uma tentativa de controle, é uma busca por querer, né, tá sempre ai meu Deus, tem que ser desse jeito. A minha mente convenceu que tem que ser desse jeito. Então eu resisto, eu quero empurrar as coisas na direção que eu quero, as pessoas, eu quero que elas sejam quem eu quero que elas sejam, eu quero que elas agem do jeito que eu quero que elas agem. É como se eu ficasse travando tudo. Eu travo o processo, eu não aceito as coisas como elas são. Eu quero que elas sejam diferentes, eu travo, eu engesso. Aí a energia quer fluir, a energia quer movimentar, ela quer trazer pessoas, ela quer mover pessoas, mas eu tô ali aprisionada nessa resistência, que ela vai trazendo um engessamento para esse movimento da energia. E quando eu travo, quando eu resisto, quando eu tenho medo, insegurança, né, que aí eu tento controlar, eu tento e eu simplesmente não solto, confio, eu acabo travando fluxos de energia, fluxos de acontecimento, fluxos de movimentos de pessoas, entrada e saída de pessoas que eu preciso para o meu crescimento, por exemplo. Eu fico tentando, eu fico me apegando, aí alguém sai, aí, ai meu Deus, fui abandonada, fui rejeitada, eu fico deixando movimentar a energia, né? E isso vem tudo de imitação de outros programas, porque quem que reagia assim? Normalmente os ancestrais, a mamãe, o papai, o vovô, a vovó. Então, eles sofrem com a rejeição, eu sofro, eles sofrem com a falta de dinheiro, eu sofro também. Eles têm comportamentos de medo e insegurança, eu tenho também. Mas muitas vezes eu nem sei por quê, mas eu tenho porque eles têm. Então, eles tiveram, então eu vou ter também, porque deve ser assim que eu devo agir, né? Até eu descobrir que essa ação deles travava tudo, que essa ação deles era resistência, que essa ação deles impedia as coisas de acontecerem na vida deles, porque eles mesmos se aprisionavam em prisões mentais que ficavam criando realidades cada vez mais do que eles não queriam porque eles resistiam, né? Porque tinha realmente esse processo da não confiança na vida, da não. Se um pai, um avô, uma mãe não confia na vida, como eu, como filho, vou confiar? Se eles têm medo, se eles estão aprisionados, como eu não vou ficar nesse lugar? Então, é difícil para nós, gerações que vieram depois, conseguir traçar um caminho diferente se eles, né, não conseguiram para iluminar para a gente. Tá, tudo bem, a partir do momento que a gente entrou na jornada, a responsabilidade é nossa, não tem mais o que relacionar, não tem mais o que culpá-los, né? Mas ainda assim é desafiador, porque o programa, você está indo para uma direção e aí vem a memória desse DNA amedrontado, desse DNA resistente, né? Então você quer ir, mas o teu corpo tem medo, né? A tua mente, o teu programa fica mandando disparos de medo e lembranças, ó, o papai com medo que vai faltar dinheiro, ó, a mamãe, ó, olha aí lá a mamãe chorando porque tá sem dinheiro, ó, porque, ó, que a mamãe que achando que não vai dar conta de fazer sem o papai, ó, aqui a mamãe sofrendo por causa da traição, a mamãe. Então, o meu programa ele vai mesmo que eu queira agir diferente, ele tem flashes de memórias que mostram os meus ancestrais agindo do jeito que supostamente eu deveria agir. Então, eu preciso realmente ter uma força para quebrar um padrão, né? Que é um padrão enraizado, um padrão que vem das nossas raízes, né? Destrua o padrão antes que seja destruído por ele. Essa é a nossa razão, né? Essa é a nossa razão da existência, essa é a nossa missão aqui, como os portadores dos DNAs daqueles que vieram antes, né? Eles vieram com os padrões deles e muitos acabaram sendo destruídos por esse padrão, destruídos ou até mesmo, né, não conseguiram fluir, não conseguiram realmente, vamos dizer, aproveitar melhor, o melhor dessa jornada, né?
eles entraram, pelo menos não sei, acho que acredito que a maioria, pelos atendimentos que eu faço aqui, os ancestrais eles viveram em muito sofrimento, né? Muito aprisionamento. São poucos os que conseguiram efetivamente se libertar desse padrão da resistência, né? E mesmo aqueles que conseguiram, de certa forma, poucos fluíram com potência, né? De se tornar um com o todo, de manifestar abundância extrema aqui na Terra, justamente porque eles estavam, né, nesse lugar da resistência, do medo, da insegurança, né? Então, cabe a nós, a responsabilidade agora passa a ser nossa, dessa quebra desse padrão, né? O preço que pagamos pela resistência. Vamos entender um pouquinho, né, o que acaba acontecendo quando a gente resiste a tudo que está acontecendo na nossa jornada, né? Então, o preço que a gente paga é o sofrimento, né? Reter aquilo que devemos deixar ir causa mais danos do que deixar ir, né? Ficar segurando algo que, isso é em todos os aspectos, né? Um trabalho, ficar segurando um relacionamento, né? Você tá te machucando, você tá sentindo que tem que soltar, você tá sentindo que tem que deixar o outro ir. E fica aprisionado, né? Fica segurando. E às vezes, mesmo que consegue sair do relacionamento, vamos dizer assim, ainda está aprisionado na situação, ainda quer que o outro haja do jeito que você quer que ele seja quem você quer que seja, porque está ali, né, segurando, retendo aquilo que você deveria deixar ir. E todos nós, quando o universo, a gente está apanhando, né, a gente tá ali, né, seja, como eu falei, em várias situações da vida, nós estamos sofrendo, nós estamos enfrentando. E a gente não deixa ir, só amplia ainda mais o sofrimento. Essa é a maior tristeza, porque é uma. Eu falo, é desafiador soltar, mas dói muito mais ficar segurando, é muito mais sofrido segurar, né, do que soltar. E soltar é soltar em todos os aspectos, é soltar um hábito que você tem que não te leva longe, é soltar uma raiva que você sente quando acontece algo de forma específica. Então, é ver aquela coisa acontecer e não emitir o mesmo sentimento, a mesma emoção, é aprender a se tornar uma pessoa diferente diante da mesma situação, soltando, né? Não querendo segurar, não querendo que seja diferente, não querendo que, né, trazendo para o teu ser esse lugar de deixar as coisas irem, né? Deixar as coisas acontecerem, sem que aquilo cause sofrimento ou dor, né? Tudo que está acontecendo tem como objetivo a nossa evolução. Se está sofrendo é porque não evoluiu, resistiu à evolução. E esse é o maior desafio, né? Porque, como eu falei, tudo 100% é para nossa evolução. O sofrimento ele só vem quando tem resistência, que não vai para onde precisa ir, não eleva a capacidade de amar, não aumenta a paciência, não coloca o teu ser para olhar com uma visão de compaixão. Toda vez que seguramos, né, vamos dizer assim, seguramos o nosso ser no mesmo comportamento, no mesmo sentimento, a gente acaba, de certa forma, infligindo dor ao nosso próprio ser, tá? Aí eu vi essa analogia, achei bem legal trazer, achei bem conectado com o nosso tema de hoje. Nunca vi uma árvore insistindo para uma folha ficar, né? E aí aqui a gente vê a importância, porque se ela não solta essas folhas, ela não cresce. Ela não dá oportunidade de novas folhas virem, de novos frutos vir. Imagina que uma árvore fica, por favor, folha, não vai embora, não, fica aqui na minha vida. Ai, não acredito que você vai sair de mim, não acredito. Não, não vai não, não vai não, não vai não. E ela fica segurando todas essas folhas. Essas folhas iam apodrecer ali, não iam mais ajudar ela a gerar fruto, não iam mais alimentar ela, porque ela já tinha perdido força, já tinha perdido potência. E assim é com tudo na nossa jornada, né? Tudo e todos que a gente se conecta, eles têm um momento de entrar na nossa vida, eles têm um momento de sair da nossa vida. E existe uma resistência muito grande nesse plano, que é essa falta de aceitação desse fluxo natural, do ir e vir, que precisa existir, que é o desapego, né? Essas coisas muitas vezes a gente quer que seja do jeito que a gente quer. Então, se eu encontrei uma pessoa e eu quero que ela fique na minha vida, sei lá, o tempo que eu quero que ela fique, eu fico segurando ela. E aí eu tô ali no processo de, às vezes, de sofrimento, né? A pessoa tá tirando o meu valor, tá me desgastando, ela tá me irritando, ela
muitas vezes não está agindo do jeito que eu queria. Ao invés de deixar ir, o que que eu faço? Eu fico infringindo dor, eu fico tentando mudar a pessoa, eu fico tentando fazer ela fazer do jeito que eu quero, eu fico tentando falar para ela que ela está fazendo do jeito errado, porque eu não deixo ir, porque eu entro num lugar de apego, de medo de ficar só, medo de ser, né, de ser rejeitado, medo de qualquer coisa, eu não deixo a pessoa ir. E às vezes, mesmo que a pessoa vai, se mentalmente eu não fizer uma desconexão dela, na verdade eu não deixei ir, eu ainda estou conectada mentalmente. Mas se eu fiquei com raiva, a pessoa, vamos dizer, que a pessoa traiu e eu não fiquei com raiva e acabei separando, mas a minha mente ainda ficou com a raiva, eu não deixei ir, ainda estou aprisionado, né? Ainda estou apegado àquilo, ainda estou. Então, o deixar ir para crescer é entender que tudo que está acontecendo vem para um aprendizado. E quanto mais rápido a gente começa a aprender, mais rápida é a entrada de saída de pessoas da nossa vida. Se tem uma coisa que no processo de evolução precisa estar bem alinhado, precisa estar bem seguro, o ser que vai indo para essa direção da evolução, é a certeza de que vai entrar e vai sair muita gente da sua vida. E se você tiver apegado com medo de rejeição, medo de abandono, ou com esse sentimento de que precisa manter pessoas na sua vida, vai ser sofrido, porque tem prazo de evolução, tem prazo de cada conexão, ela tem um prazo de aprendizado, né? E uma vez que aquela pessoa aprende, ou as duas aprendem juntas para poder levar, ou se uma aprende e a outra não aprende, acaba causando, ficando em sofrimento os dois lados, né? E aí realmente é necessário uma desconexão. Então, quanto mais rápido a gente evolui, mais desconexões acontecem, porque não é todo mundo que está em busca dessa evolução. Não é todos os seres que estão, né, em busca dessa elevação de consciência. Então, uma vez que a gente entra para uma conexão com o aprendizado e a gente vai em busca, né, dessas compreensões mais elevadas e a gente consegue elevar, o outro ser precisa elevar também para que a gente possa continuar fazendo uma conexão mais fluida, né? Vamos dizer assim. E aí a gente, né? O tempo de evolução do outro não é a gente que comanda, mas acontece muito das pessoas quererem segurar as pessoas e querer ficar comandando o tempo da evolução dela. Não, você tem que entender, você tem que parar de procrastinar, não, você tem que me tratar com mais valor, você tem que parar de me trair. Ninguém tem nada. Cada ser vai evoluir no seu tempo, vai avançar no processo evolutivo no seu tempo. E cabe à nossa evolução. A nossa evolução faz a gente entender isso. Então, se você ainda não entende isso, é porque ainda para de olhar para o outro que tem que evoluir, olha para você, o porquê que eu ainda não aceito os seres como eles são? Por que que eu ainda quero mudar eles? Por que que eu ainda quero convencer que eles têm que ser do jeito que eu quero? Por que que eu ainda quero empurrar eles para uma evolução que eles não estão prontos? Acho que está faltando evolução da minha parte, né? E aí você tira os seus olhos dos demais, que inclusive foi uma live que eu fiz nas últimas semanas, né? Olhar para o que o outro tem que aprender é uma distração para você não aprender o que você tem que aprender, né? E aí eu convido a todos, né, que aqui estão a deixar de olhar para o que o outro tem que fazer e passar a olhar por que que eu não consigo aceitar o outro do jeito que ele é, porque eu ainda, minha mente ainda me convence que o outro tem que ser do jeito que eu quero, tem que agir do jeito que eu quero, tem que se comportar do jeito que eu quero. Os demais vão se comportar do jeito que eles são capazes. Ai, Amanda, mas traiu, mas enganou, rejeitou, abandonou. Repetir, os demais vão se comportar do jeito que eles conseguem, do jeito que eles são capazes dentro do processo de evolução, do nível de consciência que tem. Não é a nossa responsabilidade empurrar ninguém para elevar o nível de consciência. A nossa responsabilidade é se manter conectados com pessoas que estão em busca dessa elevação, que estão com um nível de consciência similar, e desconectar uma vez que começar a ter vamos dizer, essa interferência, um dos níveis de consciência, porque uma vez que você está sempre num processo de elevação, é natural que vai encontrando pessoas, conecta, vai desconectando, né? É natural esse processo do ir e vir. E conseguir fazer isso com tranquilidade, sem desconexões conflituosas, né? Fazendo desconexões harmoniosas, que é muito possível, a gente consegue fazer as desconexões, principalmente quando a gente vence o apego, vence o medo, vence a insegurança. As desconexões, nenhuma mais precisa ser feita de forma conflituosa, todas podem ser feitas de forma harmoniosa. Eu não culpo o outro, eu não responsabilizo o outro, eu sempre saio num aspecto de eu preciso me retirar, porque, né, sempre olhando para mim, que eu não estou me sentindo bem nessa conexão, porque não está fazendo bem para mim, porque o meu ser bem sente que eu preciso ir para uma outra direção, mas nunca é culpa do outro, responsabilidade do outro, sempre
é sobre mim, não é mais sobre o outro. Então não tem conflito, porque você não aponta o dedo, você não julga, você não tem, você simplesmente faz a desconexão com compaixão. Né? E se a outra alma não tiver nesse processo de compreensão e apontar o dedo, e culpar e responsabilizar, de novo, né? Ao respeito que cada alma vai fazer aquilo que consegue com o seu nível de consciência. Não é a nossa responsabilidade empurrar ninguém para avançar quando não está pronto para avançar. Pelo contrário, quando a gente está fazendo isso é porque nós não estamos evoluídos o suficiente. Então, convido a você que está aqui comigo nessa live, se você ainda está tentando empurrar alguém para ser do jeito que você quer, para agir do jeito que você acredita que tem que agir, está faltando evolução para ti. Olha para isso com carinho. Coloque o teu ser em análise, pare de analisar os demais, o que os outros têm que fazer, o que o outro tem que aprender, e vá em busca do seu aprendizado. Por que que não está aceitando ainda? Por que que não está deixando ir? Né? Por que que não está, né? Qual que é o seu medo, qual que é a sua insegurança que ainda faz você se manter em um lugar desconfortável, querendo que o outro seja outra pessoa para você ficar confortável? Né? Então é isso, deixar ir com tranquilidade, ir e vir, né? Deixar fluir. A centelha divina não consegue atuar na resistência. Toda vez que a gente resiste, né, a centelha divina perde potência. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. A resistência é uma ação do ego. Tá? Quem que resiste? É o ego. É ele que faz a gente resistir. O ego acredita estar protegendo, mantendo a identidade, justifica toda resistência como algo necessário para a sobrevivência. É aterrorizante para o ego pensar em soltar. O ego ele quer controlar. O ego ele quer defender, ele quer proteger, ele protege a identidade, ele protege o personagem, né? Então, se alguém fala alguma coisa para mim, você não vale nada, o ego ele fala assim, ó, alguém falou que o personagem Amanda Sota não vale nada, e aí ele quer proteger essa identidade da Amanda Sota, e ele acredita que aquela pessoa que colocou em risco essa identidade é alguém que precisa ser atacado, que é alguém que precisa. Esse é o papel do ego, proteger a identidade do personagem, do avatar, né? E a nossa elevação é tão gostoso, é tão bom quando a gente se eleva, quando a gente vai indo para vai saindo dessa ilusão do ego, né? Porque a pessoa, as pessoas continuam sendo elas mesmas, ninguém mudou, todo mundo está sendo quem é, né? Ninguém muda. Quando a gente muda, tudo muda. Porque o outro ele pode continuar tendo a visão que ele quiser. Mas uma vez que a gente desativa esse ego, porque a gente entra na consciência superior e não precisa mais do ego para defender, né? A gente entra num estado de consciência de que o outro não está fazendo nada para a gente, na verdade. Ele só está lutando com as batalhas internas dele e que toda ação dele, na verdade, não tem relação comigo, tem a ver com alguma luta interna que ele não venceu. E aí a minha identidade já não é mais definida pelo outro, então eu não preciso mais do ego para me defender, porque eu sei quem eu sou. E quando eu sei quem eu sou, não tenho mais essa dúvida. O ego ele precisa quando eu ainda tenho dúvida, quando eu ainda tenho. Ele vem, né, num processo de mas para chegar nesse ponto da gente se libertar do ego, a gente precisa se conhecer bastante, a gente precisa ir nesse processo, né, ah, desse autoconhecimento e indo para as direções corretas para eu ir me libertando dessa energia, dessa resistência que o ego traz, tá? Então, é uma jornada maravilhosa essa do autoconhecimento, justamente por conta desse enfraquecimento do ego, a não necessidade mais da defesa desse avatar, desse personagem que a gente habita aqui na Terra. O ponto é que para se tornar um com a fonte, se mover com o fluxo divino, precisamos de certa forma morrer, e isso é assustador para o ego. Pois todo o programa foi configurado para manter esse personagem vivo. É isso que a mente faz. Ele acredita que eu preciso defender a Amanda aqui na Terra, que se alguém fizer alguma coisa para Amanda, eu tenho que me defender. Se alguém rejeitar a Amanda, se alguém abandonar a Amanda, e se alguém trair a Amanda tem que se defender, porque isso é a sobrevivência da Amanda. Ela tem que honrar o personagem, ela tem que, porque se alguém tirar o valor desse personagem, meu Deus. E quando a gente tá apegado a esse personagem, né? Porque a gente coloca, o ego faz a gente acreditar que a gente é esse personagem, eu tenho que defender esse personagem com todas as forças, né? O eu inferior, que é o avatarzinho que tá aqui na Terra, o eu terreno, com seus desejos, vontades, medos, crenças, limitações, mantido por esse ego, precisa morrer, precisa deixar de existir, precisa dar espaço para a centelha divina atuar.
E a gente só consegue se a gente solta tudo isso aqui, medo, vontade, desejo, crenças, limitações. Eu tenho que literalmente é, soltar essa identidade que eu criei para viver. Eu tenho que desapegar dessa identidade. Então, a Amanda, por exemplo, a Amanda é preocupada, ela quer controlar todas as coisas, ela quer estar à frente dos números, ela quer estar entendendo tudo. Eu tenho que, para que a centelha divina possa atuar, esse personagem Amanda tem que dar espaço, sai da frente, para que a gente, né, para que a energia e o fluxo possa tomar. Só que se a Amanda fica resistindo, toda vez que a centelha divina quer atuar, que ela quer se mover, que ela quer mover a energia com a Amanda resiste. Ai, meu Deus, isso não der certo. Ai, que medo. Ai, meu Deus. Ai, mas aquela outra vez que não deu certo, se acontecer isso de novo aqui. Se a Amanda fica interferindo nesse fluxo da energia divina que está tentando fluir, a Amanda impede a centelha divina de atuar, de fazer o que precisa fazer, de mover a energia que precisa mover. Porque a resistência da Amanda fica todo o tempo puxando, tirando o controle dessa centelha divina. Então, ela quer atuar, ela quer se manifestar, mas a Amanda fica colocando energia que não deixa ela se manifestar. Qual que é a energia que a Amanda coloca? Medo, dúvida, insegurança, é, sentimento de apreensão, raiva, todas as energias de baixa frequência e densidade que impede o fluxo da energia divina. O fluxo da energia divina, ele está acima de 500 Hz, né? A gente sabe que a frequência que a gente se conecta com a frequência divina é o amor incondicional. Jesus tentou falar, Buda tentou falar, a gente sabe disso desde que a gente chegou aqui. Entender conscientemente a gente entende, difícil é a gente conseguir efetivamente vibrar nessa frequência com a mente convencendo que tem inimigo fora tentando combater seu personagem e que você tem que se defender. Então você fica com raiva desses inimigos e tenta se defender. E aí sai da frequência do amor incondicional, que impede todo o seu fluir com a energia divina. Quem é o único perdedor quando é convencido que tem que defender esse personagem? O próprio personagem. Porque ele, né, ele é o próprio perdedor, porque ele sai do fluxo da frequência divina quando ele acredita que tem alguém, um personagem para defender, quando ele não morre, né? A gente não abre mão desse personagem para que a centelha divina possa fluir. E abrir mão desse personagem é abrir mão de achar o que é certo, o que é errado, o que precisa acontecer no tempo que precisa acontecer. O personagem ele quer no tempo dele. Ele quer que aconteça no tempo dele, ele tem pressa, ele quer do jeito dele, ele quer do tempo dele, ele quer que vai na direção que ele quer que os demais façam do jeito que ele quer que faça. Ele quer que as pessoas reajam do jeito que ela quer que reaja. Esse, essa resistência que o personagem vai criando trava tudo. A centelha não consegue atuar quando o personagem está resistindo. E esse é o maior problema da resistência. Né? Esse é o preço que nós pagamos pela resistência, o maior preço que a gente paga. Não conseguimos ser co-criadores e manifestadores com a centelha divina, porque estamos num fluxo de puxar, de resistir, né? De querer que seja do meu jeito, no meu tempo, na minha hora, de não aceitar, de revoltar, eu faço um planejamento, não acontece do jeito que eu quero, eu já fico. Né? É a resistência. O que que é um ser que flui? O que que é um ser? Ele não tem nada de errado nunca. Tudo está do jeito que tem que acontecer. Vai aceitando todas as coisas um dia após o outro. Ah, Amanda, mas tá pegando fogo no parquinho, perdi emprego, acabou o relacionamento. Tudo, fluxo de vida, tudo aceita que tudo que está acontecendo é exatamente o que precisa acontecer. E aqui é o nosso maior desafio, porque a mente não quer aceitar de maneira alguma, ela quer resistir, né? Vamos entender então o poder da não resistência, né? O que que acontece quando eu não resisto? Qual que é o poder que eu ganho quando eu não resisto? Tá? Soltar é uma rendição à vontade do todo. Soltar é uma visão totalmente antagônica à visão de apego do mundo. É estar no mundo e não ser do mundo. É eu estar no mundo e não ser do mundo. Essa é literalmente, porque o mundo, a visão de mundo é apego. Quando eu falo de soltar, é como se eu tivesse que ver milhares de programas rodando em uma direção e eu tenho que rodar em outra. Olha que desafio. Eu tô vendo todo mundo preocupado, ansioso, com medo. Ai, meu Deus, e se o dinheiro não der? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Eu tenho que olhar para tudo isso do meu lado, ver todos esses programas rodando que não estão fluindo, que não estão conseguindo manifestar, que não estão.
e eu tenho que ir na contramão. Isso com o meu programa convencendo que aquela é a direção, porque tá todo mundo indo, então há de ser aquela direção, né? Então eu tenho que ir na contramão, uma versão que é antagônica, ela é oposta à direção que a maioria está indo. E eu tenho que me render à vontade do todo, que também é desafiador, porque às vezes a vontade do todo não é a nossa. E aqui o ego briga. Às vezes o todo ele quer que você, sei, que você viva um processo que não é bem aquele que a sua mente imaginou. A sua mente ela queria que acontecesse de uma tal forma, mas o todo vai fazer acontecer de uma outra forma. E a sua mente tem que aceitar, é render a vontade do todo. O todo tem uma vontade que, para o seu crescimento, para a sua evolução, para a sua jornada, que pode ser muito diferente da sua vontade. A sua mente pode ter criado uma projeção para a sua vida do que você espera, do que você gostaria, de como você queria que fosse, o seu relacionamento, a sua família, a sua vida, a tua profissional. Essa é uma projeção que a gente cria do que a gente gostaria. Mas o todo tem uma outra jornada, às vezes, para a gente. E aqui que é o maior resistência, porque o seu personagem, ele quer ir na jornada que você quer ir. Não porque, eu vou falar de mim no passado, não porque eu vou ser engenheira aqui nessa terra, eu vim aqui para ser engenheira, porque eu vou ser engenheira, porque eu vou me formar, porque eu vou trabalhar nas grandes empresas e eu tô indo no fluxo que eu quero ir. E eu todo falando, não, você veio aqui para curar. Você vai ajudar pessoas, você veio aqui para servir. Não, eu quero colocar tijolo em cima de tijolo, eu quero fazer construção, eu quero construir ponto, eu quero construir prédio, eu quero. Então, o meu eu ele tem a vontade dele, porque ele entrou aqui na Terra, ele acha que engenheiro é uma profissão bem conceituada, é uma coisa que as pessoas valorizam, é uma coisa que tem um bom salário. Eu quero fazer aquilo que a minha mente egóica quer que eu faça. E aí o todo ele até cruzou o braço, ele deu um tempo para mim, ele falou: "Vai lá fazer o que você quer fazer, vai fazendo aí, que a hora que chegar a hora que você vai precisar fazer o que você foi aí para fazer, você não vai ter escolha não, você vai fazer o que você tem que fazer. Eu vou fechar todas as portas desse lado aqui, você vai vir desse lado aqui, porque é o que você veio fazer aqui na Terra." E aí o meu ego não quer deixar. E aí eu brinco que pega a raça assim, pro cabelo. Vai fazer o que você tem que fazer sim. Você vai levar a consciência da humanidade e vai ajudar no processo de cura e de elevação de frequência. Porque depois que a gente bateu o sino da pandemia, o feminino vai despertar e nós vamos todo mundo ajudar. Todo feminino vai começar esse processo de, né, ativação e esse sentimento da gente vai relembrar o que a gente veio fazer aqui. E o meu processo foi muito isso, foi arrastada, né? Porque eu estava presa numa ilusão e não queria soltar dela, porque eu queria que fosse do meu jeito, eu queria fazer o que eu achava que eu tinha que fazer. E aí, e ali teve muito sofrimento, porque da minha resistência, a minha resistência de aceitar que aquela não era a direção que eu vinha fazer, que, não, mas aquela lá dá segurança todo, pelo amor de Deus, você não vai me tirar de lá, aquela ali eu tenho segurança, eu tenho salário, eu tenho. Não, você vai fazer o que você veio fazer aqui, confia, solta, vem fazer o que você veio fazer aqui, você vai fazer o que você veio fazer. E aqui é um desafio muito grande para a mente, porque a mente, ela acha que ela sabe o que faz sentido, o que é certo, o que é errado, o caminho que tem que seguir, o caminho que não tem que seguir. Ela fica interferindo na atuação da centelha divina. Ela fica interferindo, ela quer comandar, ela quer dar a direção. E aqui há muito sofrimento, né? O que acontece quando a gente não resiste? A gente se alinha com o fluxo do universo. Você passa a se mover com o todo e o todo se move através de você. À medida que a gente vai avançando nessas compreensões, a gente vai entendendo que quando nós vamos indo contra o ego, é quando a gente vai elevando a nossa frequência. O ego ele vai falando, não, se defende, se afasta, bloqueia, xinga, briga, fala pro outro que ele tem que ser do jeito que você quer, tenta convencer ele, briga com ele porque ele não está fazendo do jeito que você quer. O ego ele fica indo para essa direção. Quando a gente vai soltando, a gente vai se rendendo, vai deixando ir, vai deixando ficar quem tem que ficar, vai deixando ir quem tem que ir, vai parando de querer controlar a evolução dos outros, vai sendo isso aqui. Nós vamos alinhando a nossa frequência com a frequência de equilíbrio e a frequência do universo. A gente passa a aceitar tudo como é, todos como são, para de querer que seja diferente, começa a aceitar que tudo que está acontecendo na vida, da nossa vida, faz parte do nosso processo de evolução. Então, mesmo que venha uma situação que ela causa desconforto, a pergunta que a gente faz nesse momento, quando a gente vai elevando, é:
O que é que eu tenho que aprender para eu sair desse desconforto? Não existe mais o outro ser, existe apenas os meus aprendizados. Os demais, eles, eu sou grata a todos. Amanda, você é grata pelo traidor demais. Você é grata para quem fica tirando seu valor? Muito. Graças a eles, hoje eu não tenho mais dúvida de quem eu sou. Ainda bem que eles me desafiaram, foi muito. Porque eles tiveram que me desafiar, eles tiveram que me colocar muito em dúvida para eu poder passar por aquelas situações várias vezes, até eu entender que não tinha nada a ver comigo, aqueles comportamentos, que tinha a ver com eles. Mas eu sou muito grata a eles, porque se não fosse eles, ficar tentando me culpar, me responsabilizar pelo que eles estavam sentindo, tentando, né, justificar que era eu a responsável por tudo que estava acontecendo. Se não fosse eles, graças a Deus, porque eu não tinha chegado no ponto de compreensão que eu tenho hoje, na segurança que eu tenho hoje. Se não fosse os traidores, os rejeitadores, as pessoas que vieram, que me enganaram, né? Eu não tinha aprendido que ninguém tira nada de mim. Todo mundo, tudo que é tudo uma ilusão. Os enganadores me ensinaram que era uma ilusão, que ninguém tira o que é meu. O que é meu, a pessoa pode até achar que ela está tirando, mas o que é meu volta. Se for meu, vai voltar. Agora, se não for meu, não vai vir. E também é a minha aceitação. Então, graças a essas pessoas, eu aprendi isso. Se não fosse por elas, eu não tinha aprendido. E de aprendizado em aprendizado, quando eu paro de olhar para o outro, eu paro de colocar ele como responsável pelo que eu estou sentindo, né? Eu paro de julgar, de condenar, de querer que seja diferente. Quando eu aceito, solto, eu entro num estado de consciência, né? Que eu consigo aprender, que eu consigo elevar, que eu consigo avançar, evoluir. E é isso. E quando eu vou para esse estado, eu passo a me alinhar com o fluxo. Quando eu paro de resistir, de querer que seja diferente. Nossa, mas por que que essa pessoa está agindo desse jeito? Por que que ela faz isso para mim? Porque, né, essa ilusão que a mente cria, que não é nada, nada com a gente, todos estão nas suas batalhas internas e ninguém está fazendo nada efetivamente para ninguém. Eu entro num fluxo de aceitação, de desapego, e eu entro num fluxo de alinhamento com o universo. E aí eu começo a me mover com o todo, porque tudo eu aceito. Pode vir traidor, pode vir enganador, pode vir. Tudo eu aceito. Eu me movo com o todo. E o todo começa a ganhar potência para se mover através de mim. Porque eu aceito me conectar com os traidores para que eu possa, né, de certa forma, trazer algo dentro dessa conexão. Eu aceito me conectar com os enganadores sem que eu sofra, sem que eu. Então, o todo ele pode me levar para qualquer lugar, porque eu não tenho mais resistência. Eu não sofro, eu não morro, eu não choro, não. O todo pode me levar. Amanda, a gente vai trazer você agora para uma empresa que vai te enganar. E aí é uma das coisas que aconteceu muito agora, né, nesses últimos anos. A mensagem que vinha para mim, por que é que você não deixa a gente testar as pessoas através de você? Por que que tem que acreditar que está acontecendo algo? Por que que não sai da ilusão? Por que que não permite? Deixa o outro levar. Você não entende que quando leva que não é o que não é seu, volta para você três vezes, você devia achar bom quando estava levando embora, que vai voltar para você triplicado. Porque quando você deixa a gente se mover e dá a oportunidade da gente testar o outro, da gente, né? Porque toda conexão é uma prova para os dois lados, é uma prova para os dois lados. Quando você confia em alguém e alguém não merece a sua confiança e leva o que é seu embora, você deu a chance do universo aprender, dessa pessoa agir de uma forma que ela não deveria, vamos dizer assim, para que ela possa entrar em fluxo de aprendizado. E se você agir com. Você imagina que você fica com raiva, combate, briga, xinga. Na verdade, o que que aconteceu? Você também perdeu a chance de aprender, então você vai ter que repetir a prova. Então não é mais fácil a gente começar a entrar nas provas, aprendendo que a gente não pode depender do outro ser quem ele deveria, para a gente ser quem a gente deveria. Que tudo é uma ilusão, esse lugar que o outro vai tirar da gente, que tudo é uma ilusão, que não é real. Então é isso, trazendo o nosso ser para essa ampliação de visão, né? Para que o todo possa começar a colocar a gente em conexões sem que cause sofrimento. Porque é, é, o único preço que a gente paga, né, o preço maior que a gente paga da resistência é o sofrimento. Mas se a gente se permite ser movido por essa energia divina para ir tocando as vidas aqui nesse lugar, sem que isso cause sofrimento para a gente pode fluir com o todo. A gente se torna um, a gente para de ter medo da vida, né? A gente passa a confiar. E agora vamos falar sobre o desafio de soltar.
mas Amanda, eu tô entendendo isso que você tá falando, que eu tenho que, né, aceitar tudo como é e tal, mas por que, qual que é o maior desafio? Por que que a gente tem tanta resistência? Por que que a gente, né, tá nesse lugar de não, por que que é tão fácil falar sobre soltar e é tão difícil soltar efetivamente? Porque para soltar a gente tem que aprender a confiar. Tem que confiar no universo. Você tem que confiar que tudo que vai acontecer, por pior que a sua mente tenta te convencer é para ajudar o seu processo de evolução e dos demais. E aqui é um processo desafiador, porque a mente, ela tem medo. A gente vem a um lugar onde a gente, né, foi muito configurado para ficar, né, com medo de ser traído, medo de ser enganado, medo de ser que tem uma configuração que é muito resistente nessa direção. E eu consegui sair dessa configuração padrão de Matrix, levar minha configuração para compreensões mais elevadas, para que eu possa confiar, né? Como eu falei, a pessoa enganou, não, não tá tirando nada que é seu, vai voltar para você, é só você ter paciência e não querer que volte daquela pessoa, né? Você, o que que é o desapego? Ah, se alguém levou dinheiro de mim, é aquele alguém que tem que trazer dinheiro de mim? Não. Por que que não pode ser o universo que vai trazer de outra forma? Por que que tem que ser aquela pessoa? Porque tá apegado, porque quer que seja do seu jeito, porque quer que. Não. Se você aceitar que tudo que é seu volta, o outro pode levar embora quanto quiser. Se for seu, vai voltar. É, se você começar a aceitar que tudo está para o seu processo de evolução, para ensinar você a confiar, para ensinar você a soltar, né? E aprender a confiar, é se jogar nos braços do universo. Faça de mim, faça da minha vida o que vocês quiserem, me leva para a conexão e confiar. Toda conexão que chegar é para aprendizado, para elevação, para evolução, né? E sair desse lugar da resistência, de ficar analisando, de ficar com medo, de ficar, né? Tudo que está chegando é para minha elevação e para minha evolução. Quando eu aprendo a confiar e me rendo à experiência e paro de sofrer. Sabe que eu sofro quando alguém não é do jeito que eu queria, não age do jeito que eu queria, quando as contas não vão da forma que eu queria, quando o projeto não acontece do jeito que eu queria. Para de sofrer. Aceita, tudo é no tempo do universo, é do jeito que tem que ser, né? E confia. Confia que tudo está acontecendo no tempo certo, não tem tempo errado, não tem nada de errado acontecendo, né? A mente, só que a mente precisa confiar, porque a mente ela acha que tem que acontecer agora, nesse mês, no próximo mês. Ela não quer que aconteça no tempo do universo, ela quer que aconteça no tempo dela, né? E esse processo da confiança, né? Do se render, do aprender a confiar, é o processo mais desafiador para a gente conseguir soltar, né? Nada está contra nós, tudo está a favor da nossa evolução. Essa é a compreensão que quando a gente tem, a gente integra essa compreensão, a gente para de sofrer. Tudo aquilo que a mente tentar te convencer que é algo ruim que está acontecendo com você, você elevar a sua visão e entender que aquele algo que está causando desconforto é, na verdade, um chamado para um crescimento, para uma elevação de compreensão, para uma expansão de consciência, você sai dessa resistência, né? Ao invés de ir para o sofrimento, vai para elevação. Ao invés de ir para aquele lugar onde o meu padrão vai, né, que é o padrão que está me destruindo, eu passo a ir para um padrão de soltar, me render, confiar no fluxo da energia divina, entendendo que tudo que está acontecendo é exatamente o que precisa para a minha evolução. A minha mente vai tentar me convencer. Não, tinha que ser assim, tinha que ser assado. Não, tinha que ser com essa pessoa. Não, tinha que ser com esse sócio. Tinha que ser com esse relacionamento. A minha mente, ela vai tentar me convencer. Eu tenho que fazer assim para a mente, ó. Fica quieto, programa. Para de analisar. Para de querer fazer sentido. Shhh. Tudo está acontecendo do jeito que tem que acontecer. Confia. Se renda, programa. Para de ser louco. Para de resistir. Para de, né, solta. Confia. Não resiste. E aí, quando a gente vai treinando o programa para ele ficar parando de questionar, parando de brigar com o universo, a gente vai aprendendo a confiar no universo.
Muitas vezes não vai fazer sentido para a gente, não vai fazer o movimento que o universo vai fazer, não vai fazer na nossa mente humana, não vai fazer sentido nenhum. A gente vai achar que está indo para a direção que vai nos lascar. E aí aqui que é o processo maior da confiança, porque o caminho que vai fazer a gente ir mais longe normalmente não faz sentido para a mente humana. A mente humana, ela nem adianta ela querer entender, né? O caminho que vai fazer sentido. Vocês imaginam, eu fico imaginando, eu gosto muito de imaginar, adoro Jesus, né? Sempre falo muito sobre ele aqui. Eu fico imaginando Jesus que não devia estar entendendo nada do que estava acontecendo lá na hora. Ele fala, gente, não é possível, eu estou conectada com as dimensões mais elevadas. Eu já entendi um monte de coisa nesse lugar aqui. E como assim eu tô indo pra morte? Como assim? Não tá fazendo sentido pra minha mente isso? Não tá fazendo sentido. Aí algo lá em cima falando pra ele assim, confia. Daqui 2.000 anos eles vão estar falando de você ainda. Aí ele aqui na Terra falando, mas não consigo ver o que vai acontecer. Não, não faz sentido, mas como assim? Mas como assim? Eu tô conectada, eu tô entendendo um monte de coisa, eu só tô falando pra esse povo aqui que ele tem que amar. O que que tá acontecendo aqui? Eu não tô entendendo. Calma, Jesus, esse é o plano do universo. Deixa o universo fluir. Tem um plano. Depois que você sair daí, vai ter 2.000 anos. Você não tem ideia que essa morte sua aí vai causar nesse lugar. Eu sei que nesse momento parece um pouquinho de sofrimento, não é o que você vai passar aí, mas confia que é o melhor que pode acontecer. Que se essa morte não acontecer do jeito que acontecer, as pessoas não vão falar do você do tempo que vai falar. Se Judas não trair você e você não agir desse jeito, confia, vai lá, lava o pé de Judas. Não, não quero. Não quero porque Judas me traiu, eu vou morrer porque Judas me traiu. E o universo falando assim: confia, Jesus, confia. Essa história teve que acontecer do jeito que teve que acontecer. Você nunca vai ser Jesus se Judas não tivesse aí, meu amor. Então, deixa Judas trair. Ensina para esse povo na ação como é que lida com o traidor. Ensina. Você falou tanto desse amor, agora vai lá, mostra para eles, mostra. Mostra para eles que eles vão escrever num livro. E vai nascer gente depois de 2.000 anos que você passou ainda e vai ler. E vai aprender com você como é que você confia, como é que você tem que tratar o traidor, como é que você não deve depender do outro, ser quem ele deveria, para você ser quem você tem que ser. Aí Jesus falou, mas não está fazendo sentido isso para mim, o meu ego quer dar um tapa na orelha desse Judas, o meu ego ele quer fazer, ele quer, confia, Jesus, solta, não vai fazer sentido, não vai fazer sentido. Porque você não está conseguindo ver o todo do jeito que a gente está vendo. Então você nunca vai conseguir entender. Ele caminhando para a cruz, sendo chibatado, ele falando: Isso aqui não está fazendo sentido nenhum para mim. Eu achei que Deus estava me protegendo. Eu achei que faz parte de um plano maior. Jesus confia, deixa a gente mover através de você para impactar esse lugar. Você não tem ideia do impacto que você está fazendo nesse lugar. Agora, vocês acham que fazia sentido para Jesus quando ele estava aqui? Fazia nada. E não vai fazer para sua mente, não vai fazer para a minha também. Então é bom a gente parar de querer entender e se render e fazer o que a gente veio aqui para fazer. E cumprir a nossa missão, e entregar e tocar a vida dos demais do jeito que a gente veio aqui para tocar. E confiar, dar um passo a cada dia. Não vai fazer sentido. Não fez sentido na mente dos demais, não vai fazer na nossa. Então apenas vamos fazer o que a gente veio aqui para fazer. E deixar o todo trabalhar através de nós. Deixar o universo, a fluxo divino, se mover através de nós. E tocar esse plano da forma que tem que tocar, que hoje pode não fazer sentido nenhum, mas que amanhã, daqui a alguns anos, pode fazer muito, muito sentido. Muitos saíram daqui sem entender. Muitos escreveram livros, fizeram coisas, mas não entendi nada, não deu certo, não tive sucesso. Napoleão Hill foi um desses. Mas não deu nada certo na minha vida, saiu daqui, o livro dele vendeu horrores. Então, muitos saíram daqui sem entender, não entendendo que, na verdade, a colheita não é aqui, né? O que Jesus fez aqui, até hoje ele recebe frequência do que ele plantou aqui nesse lugar, né? A frequência dele é elevada cada vez que ele eleva uma frequência com que ele deixou aqui. Então, a colheita dele o que nós vamos receber realmente não vem daqui desse lugar, né? Então, cabe a nossa mente, né? A controlar essa mente que tenta nos controlar, que tenta fazer sentido. Falar para ela, confia, se renda, deixa o universo se mover através de você e fazer o que precisa ser feito nesse lugar. Não tenta fazer sentido, né? É isso, esse é o convite dessa mentoria de hoje. Convidar, né, o nosso ser para esse soltar, se render e confiar que tudo que está acontecendo é o melhor para todos nós, né? Tudo que está acontecendo é o que precisa acontecer para a nossa evolução em todos os aspectos, né? Aproveitando a nossa conexão, amanhã nós temos uma experiência multidimensional, onde nós vamos
conectar com as dimensões mais elevadas, a escola etérica Reconfigure-se. Nós vamos conectar com professores espirituais elevados para ampliar ainda mais a nossa compreensão sobre esse movimento do soltar, se render e confiar, e entender quais são os lugares que nós estamos aprisionados, que nós não estamos conseguindo efetivamente ir para essa direção. Então, você que está aqui comigo, que já é da escola, que eu vi muita gente aqui que é membro do projeto, né? Amanhã nós temos uma experiência linda, porque a gente vai viver juntos nesse processo, né, de elevação da nossa frequência para conectar com as dimensões mais elevadas, para poder realmente identificar no seu campo o que é que está impedindo você de soltar, se render e confiar mais. Esse é o objetivo da nossa experiência de amanhã. E você que está aqui comigo ainda que não faz parte da Escola Etérica do Reconfigure-se, eu vou deixar o link aqui para você conhecer um pouquinho desse trabalho, né? Nós fazemos conexão com as dimensões mais elevadas 2 vezes por mês. São aberturas de portais para essa conexão, onde a gente se conecta com professores elevados espiritualmente falando, que nos ajudam a compreender aquilo que a mente humana aqui na Terra, na terceira dimensão, não está conseguindo. Então, cada experiência tem um tema, né? Um é cura da criança, o outro é encontrar com o eu do futuro, se render, destravar, enfim, cada experiência tem um tema, 2 vezes por mês. Os membros têm uma aula exclusiva também, que é só para os membros com conteúdo mais elevado. Então, se você que está em busca de evolução e elevação, se identificar com esse trabalho, né, você é muito bem-vindo, será muito bem-vindo na nossa escola, tá? Vai ser uma alegria para mim poder te servir com essas experiências e com essa aula que eu ofereço exclusiva para os membros com um conteúdo de ampliação de visão aí mais elevado, tá bom? É isso, seres de luz. Que alegria estar com vocês aqui. Deixa eu encerrar os slides aqui. Agora eu vou abrir para vocês, quem quiser fazer perguntas, quiser deixar, né, algum comentário aqui. Deixa eu só pegar o link aqui para já passar.